Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe cada um nessa noite. Desculpe, pastor Fábio, pela confusão que eu arrumei. Então, irmão, essa leitura que nós fizemos agora da palavra é uma passagem assim muito importante e oportuno para nós, para cada um de nós, para a igreja de hoje. Temos que dizer que o título do livro, do escrito é aos Hebreus. Né? Os hebreus se referem àqueles judeus que se tinham convertido a Cristo, né? Deixando a antiga religião para aceitar o novo caminho, a Jesus Cristo. Então, muitos deles, no tempo do Império Romano, estavam muito, assim, inseguros, depois de ter experimentado a fé, ouvido a pregação do Evangelho, experimentado o que significa ser cristão naquele tempo. E como que o Império Romano tinha favorecido os judeus de algum modo, deixando, por exemplo, eles praticassem sua religião, suas cerimônias, na maioria do centro e especialmente em Jerusalém. Mas depois que esses judeus, muitos deles receberam a palavra, se voltaram a ser cristãos. Então, daí começaram a perceber que era um problema ser cristão naquele contexto, né? Perseguição, levaram eles presos, espancados. Não era muita vantagem ser cristão. Então, por isso, muitos deles, estavam considerando voltar ao caminho antigo, ao caminho velho. Eles estavam inseguros, muitos deles. Então, isso daí, essa situação assim, motivou o escrito aos Hebreus. Não se sabe muito bem, até hoje tem discussão enquanto a isso, quem foi o autor dessa carta aos Hebreus. Lá pelas últimas expressões, né? E também algumas, por exemplo, que nós limos aqui, muitos pensam, e com muita, assim, razão, né? Que foi o apóstolo Paulo também. Mas a grande diferença é que ele não se identifica no começo da carta, né? Então é por isso que tem essa dúvida, foi ele, alguns outros disseram que foi Bernabé e outros apóstolos. Mas isso não importa, a palavra chegou e a palavra de Deus é viva e eficaz e é para nós, hoje. Então, a leitura que nós fizemos tem algumas expressões que algumas pessoas usam para, por exemplo, dizer que a salvação eterna que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, podemos perder. Mas isso não é possível, porque uma salvação eterna e a chave de tudo esse escrito está no versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quem são nós?
os crentes em Cristo Jesus, os cristãos verdadeiros, aqueles que estavam se querendo afastar, tendo dúvida. Então, para eles foi escrito isto daqui, e para todas as pessoas da história do cristianismo, aquele que em aparência pareceria que são cristãos, né? Mas que não têm a verdadeira convicção, a verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós temos um exemplo bíblico, por exemplo, o Judas Iscariote, né? Que ele foi um dos escolhidos do Senhor Jesus para ser um dos seus discípulos e apóstolos, né? Um dos 12. Mas já sabemos o final dele. E também o que Jesus disse dele. Nunca foi ele um convertido na realidade. Era só de aparência, né? Até o ponto que Jesus trata ele de filho do diabo. É assim? Então, por isso que tem muitas aparências dentro do cristianismo. E não era diferente naquele tempo que se escreveu esse aos hebreus. Isso como uma introdução para nós nos situar um pouco no contexto da leitura. Então, o caminho novo e vivo em Cristo. Isso nós queremos ver hoje. Na Bíblia, lemos nós: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Esse caminho de morte pode ser de aparência muito bom no início. Pode ter nome de religiões, né? De fato, tem muitas religiões que parecem tão lindo, bom, e muita gente vai por diferentes caminhos, tratando de chegar dessa maneira a Deus. Por isso que diz a palavra, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E também Jesus disse, e isso que é importante para nós: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. E olha, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, ele é o caminho novo, vivo, para nós, para cada um de nós, hoje e em todo o tempo dessa vida aqui na Terra. Estar no caminho novo e vivo significa conhecer a Cristo em primeiro lugar, como a única porta de entrada a Deus. Ele também diz: eu sou a porta. Então é a única entrada a Deus. Não há religião que salva. A religião dos judeus era, assim, em termos de religião, era o melhor, não? Né? O melhor, porque eles tinham um mandamento de Deus para o povo. Mas ainda esse caminho ficou velho e ficou desativado, sem o propósito de levar a Deus, porque ninguém podia cumprir os 10 mandamentos, como Deus tinha ditado a Moisés. Então é por isso que aquele que ficou velho e sem efetividade para chegar até Deus. E por quê? Cristo é o único caminho, a única porta de entrada a Deus. Porque Jesus Cristo é o caminho à presença de Deus. Nós lemos aqui, 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia,
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No antigo pacto se dice, antigo, ¿sí? Pacto, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano no lugar santíssimo, no templo de Jerusalém, para oferecer sacrifício, ou com sangue do sacrifício oferecido, para ser derramado esse sangue do cordeiro para cobrir o pecado dele mesmo, porque ele era um pecador, como todo homem, e também pelo povo, né? Então, por isso que diz aqui que agora, para nós podemos entrar até o santuário, mas não com sangue de animais, mas com o sangue de Jesus. Eu confundo um pouco, porque em espanhol é la sangre, né? E em português é o sangue, né? Então, fica um pouco assim. Às vezes confundo. Então, pelo novo e vivo caminho, diz aqui, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. O sumo sacerdote antigamente tinha que passar, o único que podia passar, o véu, a cortina, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele somente e uma vez no ano, e ainda sujeito a condições muito especiais. E nem o sumo sacerdote podia entrar de qualquer maneira lá. Tinha todo um protocolo, uns rituais que tinha que primeiro fazer para se purificar, para entrar ele no lugar santíssimo. Imagina, quando Jesus morreu na cruz, aquela cortina, aquele véu se rasgou de cima para baixo, indicando agora que aquele lugar separado agora estava aberto para tudo que vem em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, para chegar na mesma presença de Deus. Isso é o significado. Então, ele abriu o caminho plenamente para a presença de Deus. O caminho que nos conduz, através do véu, à presença de Deus, nesse sentido, comparativamente com o antigo caminho, este caminho é novo. Imagina que significado teria isto para aqueles judeus, hebreus, que estavam querendo voltar para as suas antigas práticas. Por isso é muito importante. Hebreus é um dos escritos, um dos livros da Bíblia que é importante estudar, ler, entender, para que nós possamos ter na palavra de Deus tudo o que significa Jesus Cristo para nós, seu sacrifício, e como nos leva à presença de Deus. O anterior levava, na realidade, não à presença de Deus, mas a uma consciência mais clara da separação entre os adoradores e Deus, né? Esse véu, essa cortina que tinha no templo, era uma demonstração clara dessa grande separação do pecador do Deus Santo. Ninguém era digno de se apresentar na presença de Deus, né, por si mesmo. Então, por isso que a obra de Jesus é muito grande, é muito importante. Agora, todos nós podemos chegar, e de fato chegamos, recebemos o perdão de Deus, mas pela sangue de Jesus. Ele é o perfeito Cordeiro de Deus. A perfeita obediência e o perfeito sacrifício de Jesus
outorgam uma nova base para a aproximação a Deus. É o que estamos dizendo. O caminho que Jesus nos abriu é sempre novo, porque nunca envelhece, né? Nem se desgasta. Isso podemos ler, por exemplo, um versículo aqui no capítulo 8, versículo 13, diz: dizendo um novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ficou sem efeito. Agora Jesus é para nós a lei que nos aproxima a Deus, porque foi o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus para agradar a Deus Santo, né? Também é um novo caminho por isso, mas também é um caminho vivo. Não está baseado em rituais de religiões. É uma vida. Não é uma filosofia, uma religião, nada disso. Ele é uma pessoa. Esse é o caminho. Não é uma coisa, não é uma doutrina, nem uma filosofia de vida, mas é uma pessoa mesma. E é o próprio Jesus. João 14:6, onde Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Então isso é claro. Para nos aproximarmos de Deus, não seguimos certas regras, mas uma pessoa que vai em frente. Ele é nosso bom pastor e nós seguimos ele, né? Com fé, com esperança. Isso o autor aos Hebreus queria que eles compreenderam, e que esse caminho está cheio de perigo, assim como as ovelhas naquele tempo, naqueles lugares, tinha feras que queriam devorar as ovelhas, salteadores que queriam roubar as ovelhas, muito perigos. E o pastor tinha que estar atento, o pastor das ovelhas. Então, é uma pessoa que vai em frente, esse daí é o Jesus Cristo para nós. Esta pessoa não é uma figura do passado, mas alguém que resistiu e vive no presente, amém? Tem uma vida indestrutível e a compartilha conosco, com seus seguidores. É a vida de Jesus em nós. Como diz o apóstolo Paulo, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é, irmão, a nossa vida presente. Agora, diz nesse sentido também aqui em Hebreus capítulo 7, agora, versículo 16, diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Daquela vida que não envelhece. Cristo é o nosso representante e mediador diante de Deus, um sumo sacerdote que intercede por nós. Versículo 21 diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No antigo pacto, o sumo sacerdote, já dissemos, tinha que entrar com sangue alheia, né? Fazer o sacrifício e entrar no lugar santíssimo com sangue de animais. Mas Jesus é o sumo sacerdote que sacrifica esse cordeiro a Deus. Mas no mesmo tempo ele mesmo é o cordeiro. Então ele vem a ser
é o sacrifício perfeito e completo de Deus. Não tem um ser humano no mundo que podia oficiar de sumo sacerdote para oferecer o sangue de Jesus. Porque não tinha alguém que podia ser mais perfeito que o próprio Cordeiro. Então, só Jesus poderia oferecer esse sacrifício. E como o Cordeiro, disse João, é aqui o Cordeiro de Deus que tira, que quita o pecado do mundo. E esse é nosso sacrifício, irmãos. Então, ele é o nosso representante. Outro privilégio que temos é que Cristo é o grande sumo sacerdote, então, que nos representa. Além do acesso livre e total à presença celestial de Deus, temos um sacerdote que nos representa sempre em intercessão diante de Deus. Hoje, Jesus está intercedendo por nós na presença do Pai, na presença de Deus. Ele disse assim, que tudo que nós pedimos a Deus, temos que pedir em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Irmão, isso nunca devemos esquecer. Nós, como seres humanos, somos muito desobedientes, né? Ainda há muitos crentes. E muitas vezes as pessoas não sabem a quem orar. Tem que orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Mas Jesus ensinou claramente. Tudo que vocês quiserem pedir ao Pai, pede para Ele no meu nome, disse Jesus. É difícil de entender isso, né? Para muitas pessoas. O Espírito Santo é que nos direciona para fazer isso. Ele é que age em nós para a obediência à palavra de Deus. Então, nós entramos na presença de Deus, Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, Deus. Então, irmão, isso nós agora temos também, qual seria nesse plano do ensino que temos aqui, de que Jesus Cristo é o novo caminho, o novo acesso e único a Deus. Que tudo o que era antes já não serve hoje, desde que Cristo entregou a vida na cruz por nós. Então, qual seria a nossa resposta aos benefícios que temos em Jesus Cristo? Se temos o caminho aberto para Deus, aproximemo-nos, entremos em uma relação espiritual com Deus e que seja sincera. Essa comunhão, essa aproximação a Deus deve ser sincera. Versículo 22 diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, com uma confiança total, única. Isso é a fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, nós, por meio da fé, confiamos na obra de redenção que fez Jesus na cruz, recebemos Ele pela fé em nosso coração, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa condição de pecadores. E em arrependimento, nos acercamos a Ele e recebemos Ele pela fé no nosso coração. Isso deve ser o agir de cada um de nós. Devemos nos apegar à esperança das promessas de Deus, sem vacilar, na lealdade ao Salvador, que deu sua vida por nós, mas que também vai voltar.
Estamos em espera dele. A fé é perseverante, irmãos. A verdadeira fé, por isso que este escrito é muito importante. Foi importante naquele tempo e é importante para nós. Ninguém que pensa voltar desse caminho é porque não tinha verdadeira fé. A fé produz convicção, segurança para cada um de nós. E se não estamos em Jesus, então não estamos no caminho de Deus. Só uma, como diz, não sei, diz em espanhol, horrenda expectación de juicio espera al que es desobediente. Horrenda expectação de juízo espera para aquele que é desobediente. Isso é muito forte, muito duro. Então, por que diz depois? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aqui é importante, tendo recebido o conhecimento da verdade. Quantas pessoas conhecem a verdade? Muitos personagens da Bíblia conheceram a verdade. Tiveram acesso ao conhecimento da verdade. Mas não perseveraram, não adquiriram essa fé verdadeira em Jesus Cristo. Então, diz aqui que já não há sacrifício. Isso está dizendo, né, no contexto desse escrito aqui. Diz aqui, chegamos-nos com verdadeira, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Irmãos, nós devemos buscar, através de ações concretas, a maneira de ajudarmos uns aos outros a ter mais amor e fazer o bem. A verdadeira fé, ele opera em obras. A fé não é uma coisa teórica. De fato, em capítulo 11, versículo 1, diz o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa daí é a verdadeira fé. E a verdadeira fé, como diz em Tiago, é essa fé que tem obras, que se vê na participação, no agir de um com outros, né? Eu não posso ser um crente que vem nos encontros, nas reuniões da igreja, e eu só me concentro em mim mesmo. E minha meta é só participar do culto, assistir no culto, e quando terminou o culto, eu desapareço. Não tenho comunhão com ninguém, né? Nos dias de semana, não se sabe nada de mim. Nos dias de semana, eu não tenho comunhão com nenhum irmão da igreja. Então, é uma fé teórica. Então, é só uma religião mais.
Temos que lembrar que temos dito aqui que Jesus Cristo é um caminho vivo. É dizer, ele tem participação na nossa vida, nas nossas atividades, diariamente, no dia a dia. E isso nos leva a que nós possamos viver uma fé que os outros possam ver, né? Eu não posso dizer, eu tenho fé em Deus, mas na minha vida não estou demonstrando nada. É muito fácil dizer isso daí. É muito etéreo, teórico, verdade? Então, diz aqui que temos que nós permanecer na congregação. Isso é outra coisa muito importante. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, amoestando nós uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia que o Senhor Jesus virá em busca da sua igreja, dos crentes, daquele que persevera no caminho, daquele que vivem a sua fé, no aqui e no agora. Lá no versículo 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo, se o que há de vir, virá. Não tardará. Eu sei que tem uma versão diferente, parece, do que se leu hoje aqui, né? Mais antigo, parece. Mas é isso. Em breve. O tempo pertence a Deus. Nós não sabemos quando virá Jesus. Exatamente. Só nós sabemos que ele vai voltar. E se ele voltar imediatamente, agora, como estamos nós? Como estou eu? Estou na fé? Estou esperando ele? Não deixando de nos congregar. Outro problema que tem nesse tempo é que muitos crentes não consideram importante a participação na igreja, a congregação. É algo opcional para muitos, né? Se eu vou, dá igual. Se não vou, é a mesma coisa. Eu leio minha Bíblia na minha casa, oro na minha casa, mas o assunto é que Jesus diz, eu edificarei minha igreja. Eu e você somos pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Uma pedra que serve para edificação não pode estar afastada, né? Afastada. Tem que se unir às outras pedras para poder levantar um edifício. E diz que a igreja, diz a Bíblia, que é edifício espiritual. Eu e você somos tijolos ou pedras que devemos estar unidos com outros se queremos ser parte dessa edificação da igreja de Jesus Cristo. E quem considera que não é importante se congregar, como diz aqui, muito tem por costume isso daí. Tem pessoas que se afastam,
vai se afastando de a pouco, né? Começa a faltar um domingo, outro dia de reunião, e assim vai se afastando de a pouco. Finalmente já não considera importante. Então é por isso que aqui essa exortação é importante. Não deixando a nossa congregação. Como diz na outra versão. Não deixando de nos congregar. Não deixando. Irmão, isso daqui é a palavra de Deus, amém? Não é o pastor que não gosta que você deixe de se congregar. Né? Alguns pensam assim, eu não fui, o pastor vai ficar bravo. O problema é outra coisa. É diante do Senhor nosso, daquele que diz que é a cabeça da igreja. Por isso, é de fundamental importância para o nosso crescimento. Irmão, tem perigo de rejeitar, ou qual é o perigo de rejeitar o caminho novo e vivo aberto por Cristo? Há pessoas que não consideram a seriedade e o perigo mortal que representa não levar em conta este caminho. Adotar tal atitude é fatal. E novamente, volto a dizer aqui que há muitos que parecem ser crente, mas na verdade não estão comprometidos com Jesus. E por quê? Visto que perder-se é o único sacrifício que pode purificá-lo e apresentá-lo diante de Deus, isso daí é fatal. Esta é uma advertência séria para cada pessoa. É também entrar em uma condição que merece castigo eterno de Deus. Imagina, diz aqui, 26 já temos lido, né? Diz, porque se pecaremos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso está dizendo porque os judeus, os hebreus, conheciam que todo ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e oferecia todos os anos, repetidamente, esse sacrifício. Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício. Nós não devemos desprezar esse sacrifício. Quem despreza esse sacrifício é só a condenação eterna pode esperar. Não há outro sacrifício. Portanto, devemos perseverar no caminho novo e vivo aberto por Cristo. E o que diz aqui no restante da leitura, versículo 32 em diante. Lembrei-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados ou recebido a verdade, suportasteis grande combate de aflições. Esse era o problema, né? Sofriam por causa do evangelho, mas depois eles estavam querendo voltar para trás. Não devemos esquecer o fervor e a perseverança demonstrados e seguir adiante. Algum problema representa para as pessoas, para nós, hoje em dia, ser cristão? Muitas vezes desprezo, né? Não somos considerados, de repente, pessoas bem, vou dizer de outra maneira. Somos considerados pessoas
de outra categoria, menor, né? Por serem crentes evangélicos. Estava lendo que não sei se dizer pastor, porque ele mesmo disse que não é pastor, mas ele é um pregador muito conhecido, né? Um pregador. E ele revelou a sua intenção de se candidatar para presidente da Argentina. Então, numa entrevista assim, ele diz que ele não gosta de ser considerado como pastor, porque isso daí diminui a sua importância. Se é pastor, então esta categoria a sua pessoa. Imagina. O Charles Spurgeon, pregador do século XIX, né? A rainha da Inglaterra pediu para ele, porque ele era muito carismático, ele pregava o evangelho e ele chegava às pessoas. Num tempo foi muito impactante a sua mensagem. Muitas pessoas chegaram a Jesus Cristo por meio dele, né? Por meio da sua pregação. Então a rainha da Inglaterra falou para ele: deixa o pastorado, Charles, e veio aqui ocupar um cargo importante no meu reino, no meu governo. Deixa aquilo lá que está fazendo, esse pastorado. Deixa de ser pastor e vem. E ele respondeu assim: minha querida rainha, eu não posso descer de categoria. E essa rainha se ofendeu. Como você vai chamar descer de categoria sendo meu primeiro ministro? E ele disse assim: a senhora vai me desculpar, mas o reino em que eu estou é um reino eterno e trata assuntos da eternidade. Mas o reino que a senhora me oferece é aqui da terra e tem o final desse reino. Então eu prefiro trabalhar para esse reino eterno. Tem recompensas eternas para mim. O outro oposto totalmente desse que declarou, né? Imagina. Então, irmãos, nós devemos seguir adiante, então. Deve-se manter a perseverança até chegar à meta. Pertencemos ao reino eterno de Deus. Mas o justo, diz aqui, vivirá da fé. Isso é uma expressão do apóstolo Paulo em Romanos, né? Esse ele recuar, diz, a minha alma não tem prazer nele, aquele que se nega a seguir para adiante. Nós, porém, não somos daquele que se retira. Irmão, isso é a garantia para nós. Quando estamos na fé, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem que permanecem na fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Então, em Cristo, estamos preservados para a eternidade. Esse é o caminho, o único caminho. Ele é um caminho novo e um caminho vivo. Aí devemos permanecer e crescer nessa graça. Diz o apóstolo Pedro
Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, digamos, irmãos, há muitas religiões no mundo. Os hebreus, a religião judia era uma delas. Há muitas religiões, seitas, ideologias e filosofias humanas, que são os caminhos que muitos homens seguem, né? Muitos homens seguem. São os caminhos velhos e equivocados, errados. Apenas um é o caminho novo, certo, verdadeiro, vivo. Esse caminho novo, vivo e verdadeiro é Jesus Cristo. A Ele nós adoramos. Em nome dele nós nos reunimos. A igreja pertence a Ele. Nós somos adoradores do verdadeiro Deus, irmãos. E Cristo, então, chama a todos a entrar nesse caminho. Pelo caminho da fé, do arrependimento, da convicção e de pertencer a uma igreja local. Nós somos muitos cristãos, pela graça de Deus, no mundo. Aqui no Brasil, aqui nessa cidade, não sei quantas igrejas cristãs tem, verdadeiras. Lá no Paraguai, onde nós moramos, né? E em todas as outras partes do mundo. Muitos, somos muitos crentes em Cristo Jesus. Porém que o mundo é milhões, milhares e milhares, não conhecem esse caminho. A nós pertence a pregação do Evangelho, a abrir a Bíblia, mostrar esse caminho, assim como um dia alguém te mostrou a ti e me mostrou a mim também. E chegamos no conhecimento e por isso estamos aqui. Agora é perseverar nesse caminho. Amém? Amém. Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor, pela tua palavra. Senhor, sem ti não somos nada, não temos forças. Só temos o poder em ti, Senhor. Tu eres o nosso sostém, a nossa força. Teu Espírito Santo, Senhor, é que age em nós para fazer a obra tua em nossa vida e através da nossa vida. Senhor, abençoa-nos. Permita que nós possamos permanecer neste caminho novo e vivo que é Jesus Cristo, que nunca envelhece, Senhor. Ajuda-nos a ser também, Senhor, portadores da tua palavra, do Evangelho, para ganhar outros também para Cristo. Pai, abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa seus pastores. Abençoa os líderes e a cada um dos membros, Senhor. Que todos possam servir-te a ti por meio da igreja. Senhor, se tem alguém que está se afastando, pedimos que tu, Senhor, te manifeste a ele e possa, ou a ela, Senhor, possa voltar essa pessoa. Considerar que esse caminho é vivo e que devemos permanecer unidos uns aos outros na igreja tua.
Senhor, que te pertence, que tu ganhaste pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.